consagrar nossas vidas no altar de Deus para ouvir a sua mensagem. Santo Deus, querido Pai, nesse momento, ó Deus, nós colocamos nossas vidas na Tua presença e pedimos ao Pai que o Senhor use o Teu filho pastor Ronaldo para que ele possa, Deus querido, relembrar tudo aquilo que o Senhor já colocou em seu coração, para que venha, ó Deus querido, de encontro às necessidades de cada um. Seja exortação, seja aquilo, Pai, que o Senhor já preparou, porque o Senhor é o dono da verdade, nós somos ouvintes, e por isso, Pai, nós queremos ouvir a verdadeira palavra. É pela boca do Teu servo, pastor Ronaldo, que nós queremos ouvir a Tua mensagem. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Vamos ficar de pé em Jesus, em reverência à palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Joel. Eu vou ler apenas 2 versículos, mas nós vamos ficar entre o verso 12 ao 32. Eu vou ler Joel 28, Joel 2, verso 28 e 29. É um texto bastante conhecido de vocês, bastante falado, e quando você começar a ler, você vai entender por que eu estou dizendo isso. Todos acharam? Joel capítulo 2, eu vou ler apenas o verso 28 e 29. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Aleluia. Vou dizer assim, ó. E acontecerá que depois derramarei, verso 28, tá? E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Amém? Podemos aceitar. Irmãos, nós vivemos um tempo da igreja um tanto difícil de conturbar, um tempo em que parece que o certo tomou o lugar do errado, o errado tomou o lugar do certo. Um tempo onde a gente vê tantas e tantas coisas no meio da igreja, tantas e tantas palavras que são lançadas e faladas no meio da igreja, toda a igreja de corpo como um todo, sobre toda a terra. E aí você vai vendo situações, nações como, por exemplo, os Estados Unidos. Eu ouvi a ministração de um pastor que falava que ele tinha encontrado um outro pastor dos Estados Unidos, tinha vindo ao Brasil. E esse pastor dizia o seguinte: olha, vocês, povo brasileiro, estão incorrendo e caindo no mesmo erro que o povo norte-americano. Porque vocês estão agora atrás de uma prosperidade barata. Vocês estão mudando a verdade de Deus. Vocês estão ensinando tantas e tantas coisas com um único propósito, um único objetivo de angariar fundos, de arrecadar mantimento, arrecadar o dinheiro necessariamente daquele que está iniciando. E essa prosperidade barata foi uma das coisas que trouxe os Estados Unidos a uma situação de degradação espiritual. E aí nós temos um texto aqui, e eu quero que você entenda o que o Senhor quer dizer nessa noite, em que Joel escreve o seu livro em meio a uma situação muito difícil. O povo de Israel estava sofrendo um ataque, uma praga de gafanhotos. E juntamente com essa praga de gafanhotos, eles estavam enfrentando também uma época de seca. Então, quem aqui é do interior? Só o pastor?
Jesus. Quem aqui é do interior? Levanta a mão. Quem aqui já trabalhou na roça? Então vocês sabem o que significa isso? Uma das piores coisas para quem planta é a praga e a seca. A praga porque ela simplesmente destrói a plantação. E a seca porque se não há chuva, se não há um fator climático que contribua para que a planta possa crescer e dar os seus frutos, é prejuízo na seca. E Joel estava escrevendo esse livro em meio a toda essa situação, em meio a esse quadro em que havia por um lado a praga de gafanhotos e por outro lado uma seca que estava destruindo tudo aquilo que o povo de Israel estava tentando plantar e tentando colher. E junto a isso havia a iminência de um ataque, de uma invasão de um exército inimigo. E aí Joel, ele faz uma convocação do povo, para que eles pudessem se ajuntar, e ele exorta o povo de Deus ao arrependimento. E olha o que diz aí o verso 12 ao 16 de Joel 2, diz assim: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai a vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, como o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta no Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da recâmara e a noiva do seu aposento. Veja que Joel ele faz uma convocação ao povo de Deus ao arrependimento. Ele faz uma convocação ao povo de Deus a um arrependimento, não um arrependimento visível, não aquilo que eu faço para mostrar para você, mas aquilo do meu interior. Tanto que no verso 12 diz assim, verso 13 diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgai a sua atitude, rasgai aquilo que está dentro de você, procura mudar, procura transformar, não uma transformação visível, para que vocês recebam um tapinha nas costas e sejam reconhecidos por aquilo, seja visto. Mas uma transformação subjetiva, onde ninguém enxerga, onde ninguém pode perceber, mas que com o tempo vai trazendo luz de arrependimento e de justiça na vida daquele que de fato se arrepende. Amém. E esta convocação o Senhor traz para nós nessa noite. E eu quero que você pense, e eu quero que você raciocine. Eu sei que você é inteligente, eu sei que você é uma mente. Pensa. Nunca fomos tão numerosos, nunca fomos tantos, mas que mudança nós temos trazido sobre a nossa sociedade? Qual é a qualidade dos políticos que nós, como igreja, produzimos? Qual a qualidade de cidadãos que nós, como igreja, nós produzimos? Qual a qualidade de líderes, de chefes, de patrões que nós, como igreja, nós produzimos? Então eu tenho que começar a entender que eu não passo mais alheio às situações. Então eu tenho que ter um arrependimento profundo na minha vida. Aquilo que eu sei que é errado, eu tenho que deixar de lado. Aquilo que eu sei que não serve, aquilo que eu sei que não agrada a Deus, eu tenho que deixar de lado. Eu tenho que lutar contra, pedir ao Espírito Santo, Senhor, transforma a minha vida. Ninguém precisa ver, ninguém precisa reconhecer, mas eu preciso buscar isso para a minha vida. E essa é a convocação que Joel faz para o povo de Deus. E também, essa transformação, ela vai gerar em nós mudanças de atitude. Olha, irmãos, eu aprendi uma coisa.
Não tem como eu chegar diante de Cristo. Existia um corinho muito antigo que dizia assim: há uma roda de fogo entre nós, essa roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar, demônios aqui não pode ficar. Onde Jesus opera, o mal não pode prevalecer. Onde Jesus opera, o demônio não pode atuar. Onde Jesus opera, a doença tem que sair. Onde Jesus opera, a falta de caráter tem que ser transformada em um caráter restaurado e curado pelo Senhor. Porque não há ninguém que chegue diante do Senhor Jesus Cristo e fique indiferente, e fique impune, e não tenha uma vida transformada. Quando nós de fato nós nos entregamos, nos arrependemos, rasgamos os nossos corações e dizemos: Senhor, eu quero uma mudança, eu quero uma transformação profunda e completa na minha vida. E quem sabe você está aqui nesta noite, e quem sabe você nasceu em berço evangélico. Eu não tive esse privilégio. Eu fui me converter com 20 anos de idade e dizia: Senhor, quão bom seria se eu tivesse te conhecido há mais tempo. E uma das coisas que eu ensino para as pessoas: eu posso perder tudo, eu posso perder família, eu posso perder empresa, eu posso perder filho, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder Jesus. E Cristo tem que ser assim para nós. E quando Cristo chega às nossas vidas, não há como nós nos mantermos nas mesmas ações e nas mesmas atitudes de outrora. Tem coisas que doem, tem coisas que são difíceis, mas não são impossíveis, porque os impossíveis dos homens, eles são possíveis para Deus. Mas eu não consigo. Entrega nessa noite do Senhor, porque o Senhor vai operar na tua vida, e vai te dar força, e vai te dar poder para você sair dessa situação. Então Joel, ele convoca o seu povo, convoca o povo de Deus ao arrependimento. Agora, para quê? Por quê? A primeira coisa que eu tenho que entender é o caráter de Deus. Deus é uma pessoa. Alguns talvez ainda se relacionem com Deus como se ele fosse uma força inatingível. Quem assistia Robô Gigante? Só eu? A visão que eu tinha do robô de Deus era aquela daquele velhinho que tinha o robô de Deus, ele estava lá no Manu. Eu viajava, eu achava que Deus era que nem aquele velhinho, com um cajado na mão. Só que quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu aprendi que esse Deus é um Deus religioso. Amém. A palavra de Deus diz que Ele faz da terra estrado dos seus pés, e que Ele se estabeleceu o seu trono nos céus. Ele se assenta nos céus e coloca os seus pés aqui na terra. Por isso eu posso cantar que grande é o meu Deus. Então eu começo a entender o caráter de Deus. Eu começo a entender que Ele é uma pessoa, que Ele é alguém que se relaciona, que Ele é alguém que tem vontade, que Ele é alguém que fala, que Ele é aquele alguém que ouve. Nós acabamos de ouvir aqui os irmãos ministrando, os irmãos abrindo o culto, ministrando louvor e falando: olha, o Senhor ouve, o Senhor ouve, o Senhor ouve, porque Ele é uma pessoa. Então eu tenho que entender o caráter de Deus. E a primeira coisa que eu quero que passar, que Deus colocou no meu coração nessa noite, é a sensibilidade do sacerdote agindo como intercessor. Todo mundo quer ter cargo na igreja. Todo mundo quer ter função. Às vezes tem lugares que o líder de louvor ele não tem lugar, todo mundo quer fazer parte do louvor. Todo mundo às vezes talvez queira pregar. Mas eu quero te dizer nessa noite, nós pastores, nós presbíteros, nós líderes desta igreja, nós temos que ter sensibilidade. A sensibilidade do sacerdote agindo como intercessor. Olha o que diz o verso 17, diz assim: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem.
Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o teu Deus? Existem igrejas que o maior prazer de alguns sacerdotes é ver a queda de outros sacerdotes. Quando outro sacerdote ganha a vitória, é um prazer para ele. E ele muitas vezes usa aquilo como uma vitória, sendo que deveria ser o contrário. Aquilo é uma derrota para nós como povo. E Deus está dizendo aos sacerdotes, e Deus está dizendo a nós que somos líderes dessa casa: se coloque, se coloque, se coloque. Tenha sensibilidade como intercessor. Eu não aceito, amados, dizer assim: fulano não quer nada com Deus, ou fulano nunca quis nada com Deus. Se há vida, há esperança, e se há esperança, há um pavio que fumega. Então vamos soprar para que esse pavio volte a aquecer e volte a queimar, porque eu e você, imagine se nós dependêssemos de pessoas talvez como eu. Se um olha para o outro e diz assim: fulano não tem mais jeito, então imagine amanhã eu necessitar da ação e do mover de alguém que pense como eu. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que nós passamos, e há lutas, há guerras que nós enfrentamos. Quantos de nós aqui quase perecemos no meio do caminho? Quantos de nós aqui quase desistimos? Quantos de nós aqui muitas vezes pensamos em parar e dizer: está difícil, não aguento mais, não quero mais? Quantos de nós? Mas quem sabe alguém se levantou em oração, quem sabe alguém se colocou, quem sabe alguém teve a sensibilidade, quem sabe alguém se preocupou, quem sabe o líder se colocou diante do Senhor e disse: Senhor, 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 poupa o teu povo. Poupa o teu servo, guarda a vida dele, fortalece. Essa tem que ser a nossa oração, meu irmão. Essa tem que ser a oração daquele que lidera. Essa tem que ser a oração daquele que se coloca como representante de Deus sobre esse povo, como sacerdote, como alguém que se coloca diante de Deus para ministrar a vontade de Deus. E amados, entenda o que eu vou dizer. Se você lidera e não ama aqueles dos quais você lidera, a sua liderança tem sido falha. Porque quando Paulo dizia assim: olha, eu posso dar os meus bens, eu posso queimar o meu corpo, eu posso falar a língua dos homens, eu posso falar a língua dos homens, dos anjos, eu posso fazer o que for, mas se eu não tiver amor, de nada adiantou. E o próprio texto lá no final de 1 Coríntios 13 diz assim, que no final ficará a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses é o quê? É o amor. Porque naquele dia não precisaremos de fé, porque estaremos diante de Deus. Não precisaremos mais ter esperança, porque não temos mais por que esperar. Estaremos diante de Deus. Mas o que vai prevalecer é o amor que Ele tem por nós. O amor que nós temos por Ele. Ele pode dizer um cante contigo: eu poderei tocar a sua face. Eu tocarei a face do meu recebido, eu poderei abraçá-lo, eu poderei escutar, e essa tem que ser o meu pensamento, e essa tem que ser a minha preocupação com o meu irmão. Eu falava de manhã que existe um pelotão chamado Agulhas Negras, e a tônica daquele grupo é: ainda que alguém caia no campo de batalha morto, eu não deixo o corpo do meu companheiro no meio do campo de batalha. Mas eu te pergunto, nós somos assim? Será que eu, Ronaldo, sou assim de fato? Será que eu me arrisco? Será que eu me coloco? Será que eu me ponho na brecha? E se necessário for, e eles são muito preparados para isso, porque eles pegam o soldado perigo, ou mesmo morto, colocam nas costas, e enfrenta a tiro, enfrenta o que for, mas não deixa o companheiro dele lá.
E nós que lideramos, precisamos entender que aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, por menor que possa ser, ele é nosso companheiro de caminhada, e naquele dia ele estará na glória conosco, ele entoará louvores ao Senhor, ele sentará à mesa conosco, porque é importante para Deus, e quem somos nós para dizer que não é importante? Toda e qualquer pessoa, toda e qualquer alma é importante para o Senhor. É óbvio que eu não vou poder transformar todos, mas o que eu puder fazer, eu farei. E muitas vezes simplesmente é orar e interceder. O caráter de Deus. Porque Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você. Então nós não podemos determinar quem pode e quem não pode, porque nós não somos Deus, nós somos apenas dispenseiros. Esse é o caráter de Deus. Segundo ponto, é que temos um Deus zeloso e compassivo. E quando eu falo de zelo, não é a loja lá, viu? Quando eu falo de zelo, eu falo de cuidado. Olha o que diz o verso 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Isso faz parte do caráter de Deus. Nós cantamos aqui, Ele sabe os que são seus. E os que são seus, Ele serve. Ele cuida. Os que são seus, Ele faz tudo para que possa estar na mais perfeita ordem. Glória a Deus. Eu não sei você, algo que você tem, que você tem muito apreço. Geralmente o homem tem muito apreço ao carro, principalmente quando ele é novo. Isso, daquele polimento. Se alguém errar, né, pastor Lessa? Dá até dor no coração. Quem é mais jovem, às vezes luta para estar no videogame. Eu lembro quando eu fiz meu primeiro videogame, era um Atari. Aliás, não era nem Atari, a Atari era mais caro. Então um Dynacon, que era a imitação do Atari. Aí você ficou sofrendo. Depois eu não entendi, foi que estava aí. Quando a gente tocou no meu primeiro videogame, eu comecei a trabalhar, e uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar um videogame. Porque meus pais não tinham condições de comprar um videogame para mim. Eu cuidava daquele videogame. Ninguém podia chegar, não vai jogar, eu não queria jogar e tal. Eu falei, não, peraí, só vai jogar se eu estiver perto e você cuida. Porque aquilo é seu, você gosta, você talvez se esforçou. E Deus, Ele cuida das nossas vidas. Deus é um Deus zeloso, irmãos. Talvez você vai passando por situações, passando por processos. Quem sabe aquele povo, no meio daquela dificuldade, no meio de uma seca, com uma praga de gafanhotos, destruindo toda a sua plantação. E quem sabe eles fizeram uma oração que talvez eu e você já fizemos. Senhor, o Senhor esqueceu de nós? Não, o Senhor não esqueceu do seu povo. O Senhor não se esquece da sua vida, porque Ele é Deus zeloso e compassivo. Quantas vezes nós lemos a palavra de Deus que Jesus Cristo se achega diante de alguém e vê a dor e vê a dificuldade da vida de alguém, e a palavra de Deus diz, e o Senhor se compadeceu daquela pessoa. E o Senhor se compadeceu daquela pessoa. E aqui a palavra está dizendo que o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu. Amém. Porque a palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus 13, verso 8, que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, será eternamente. E se Ele é hoje como Ele era ontem, o mesmo Deus que foi compassivo com aqueles, é o mesmo Deus que será compassivo conosco, que aqui estamos nessa noite. Então eu preciso entender isso, que Deus é um Deus zeloso e compassivo, um Deus que cuida, um Deus que trata, um Deus que sara as feridas, um Deus que tira as dores,
Um Deus que não está alheio aos meus problemas, às minhas lutas e às minhas dificuldades. Muitas vezes Ele está no meio delas sem a gente perceber, guardando, livrando, protegendo. Por quê? Por causa do zelo que Ele tem pelas nossas vidas. Terceiro ponto, é que Deus Ele não tem prazer no sofrimento do seu povo. Irmãos, isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida, não há mal que dure para sempre. Talvez você veio aqui nessa noite no meio de uma guerra, de uma tribulação, você está pensando assim, agora o bicho pegou de tal forma que eu não sei se eu vou segurar. Irmão, fica firme, porque o Senhor está contigo e o Senhor vai te livrar dessa situação em nome de Jesus. Porque Ele não tem prazer no sofrimento do seu povo, meu irmão. Olha o que diz o verso 19 e 20, diz assim: e respondendo-lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos entregareis, não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações, mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental, subindo o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Irmão, pode vir o inimigo que for contra a tua vida. Você está debaixo da proteção do Senhor. A palavra de Deus diz na Coríntios, capítulo 5, verso 8, que o nosso inimigo anda ao nosso derredor. Por que derredor? Porque ao nosso redor os anjos do Senhor andam. Os anjos do Senhor estão à nossa volta. Os anjos do Senhor estão trabalhando a tua vida, onde você anda, onde você está, os anjos do Senhor estão com você. Talvez o inimigo ele vem rugindo, bravando, como leão, mas ele não é o leão. Porque o verdadeiro leão é o nosso Deus, é Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá. Uma das especialidades do inimigo é o engano, é fazer o bicho parecer pior do que realmente é. Mas nós temos um leão que ruge em nossas vidas, que protege as nossas vidas, que guarda as nossas vidas, e que não tem prazer no choro e no sofrimento continuado. Eu não sei como que é a sua vida, eu não sei como que é a sua história, mas meu amado, creia uma coisa: se você se colocar diante de Deus esta noite e dizer, Senhor, esta é a minha luta, esta é a minha dificuldade, e o Senhor sabe em quanto tempo, em quantos momentos eu já pensei em desistir. Não desiste não, meu irmão, coloca diante do Senhor, porque Deus ele está dizendo que Ele não tem prazer no sofrimento do seu povo, e se Ele não tem prazer no sofrimento do seu povo, mas dia após dia Ele vai fazer cessar essa guerra, cessar essa luta, porque Ele está dizendo aqui no verso 20, que Ele iria despedaçar aquele exército, Ele ia pegar na vanguarda, jogar para um lado, pegar na retaguarda, jogar para o outro, despedaçar, porque Ele é um Deus zeloso, protetor, Ele guarda o seu povo, Ele livra o seu povo, Ele anda com o seu povo, Ele protege e guarda as nossas vidas. Por isso, entenda, meu irmão, coloca a sua vida, coloca a sua luta, coloca a sua dificuldade hoje diante do Senhor, porque o seu Deus é um Deus que não está alheio às suas guerras. Segundo ponto, a esperança de estarmos em Deus. Eu creio que talvez a maioria aqui aceitou Jesus. E se você ainda não aceitou Jesus, quem sabe hoje à noite que você tem a oportunidade de aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas principalmente para aqueles que já aceitaram Jesus em sua vida, nós esquecemos que nós estamos em Deus às vezes. E eu quero que você entenda que Deus, primeira coisa, é que Ele tem poder de transformar as piores situações. Ele tem poder de transformar, por pior que seja a sua situação, meu irmão. Olha o que diz o verso 21 e 22, diz assim: não temas, ó terra, regozije-se e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão.
Vocês estão entendendo o que Deus estava falando com aquele povo? Ele estava no meio de uma seca, no meio de uma destruição total da sua plantação. E ele estava dizendo ao seu povo agora, que não tinha que temer, não tinha que se desesperar, porque os animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, ou seja, as vacas não vão morrer de fome. Continuando aqui, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Ele tem poder de transformar as piores situações. Talvez você olhe para a sua vida hoje, e talvez você encontre a sua vida mais ou menos como aquela situação de destruição, seca. E Deus está dizendo para você nessa noite, não perca esperança, não temas, regozije, se alegra, porque aquilo que você está vendo destruído hoje, aquilo que você está vendo destruído hoje, amanhã vai florescer, amanhã vai produzir. Porque se você se entregar no meu altar, se você se entregar diante de mim, e se colocar diante da minha presença, você pode ter certeza, porque essa foi a convocação para aquele povo. Eu farei brotar, eu farei frutificar, eu farei grandes coisas dele. Amém. Glória a Deus. Então ele tem o poder de transformar as piores situações. O que você está enfrentando nessa noite, irmão? Talvez você está aqui nessa noite pensando em amanhã. Talvez você está aqui nessa noite pensando no problema que você tem para resolver na quarta-feira. Talvez você está aqui nessa noite pensando no problema que você tem para resolver mês que vem. E talvez você esteja olhando para o lado, para o mundo, dizendo, Senhor, não vejo. Deus está dizendo, não temas. Fique em paz, porque vai brotar. Porque eu tenho o poder de transformar o deserto em manancial. Eu tenho o poder de fazer frutificar em terra seca. Eu tenho todo o poder e todo o controle em minha mão. Segunda coisa, presta atenção nisso. Mas eu quero que você entenda, eu não quero falar de uma prosperidade barata. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que Ele, Deus, supre todas as nossas necessidades. E aí quando a gente fala isso, já vem aquela coisa de prosperidade material. Não. É tudo. É prosperidade espiritual. Talvez você olhe para o teu ministério hoje e diga, e aí? Você tem isso. Talvez você está olhando para o teu ministério hoje dizendo assim, eu não sei o que fazer. Eu não sei por onde começar. Eu não sei de que forma fazer. Às vezes me vem ideia, mas não sei executar. Coloque Jesus. Porque Ele supre todas as nossas necessidades. Olha o que diz o verso 23 ao 25. Diz assim, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos do Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará a justa medida, a chuva, fará descer como outrora, a chuva temporã e a serode. Eu já expliquei isso aqui numa quarta-feira. Quem sabe o que é a chuva temporã e a chuva serode? A chuva temporã é aquela chuva que vem no outono, lá em Israel, né? A chuva que vem no outono, no início da plantação, quando você coloca lá sementes, vem aquela primeira chuva para que a semente possa brotar. E a chuva seródia é aquela última chuva que vem no final, perto de colher a plantação, para dar aquele vigor maior para a planta, e aí possa haver uma colheita. E aí a continuidade diz assim, e essa profecia, porque isso é uma profecia, que se relaciona a nós hoje. Porque a chuva temporã para nós, foi o derramamento do Espírito Santo que vem se desenvolvendo de tempos em tempos, ou durante toda a história da igreja, porque o Espírito Santo é derramado no meio do seu povo, amém?
Então essa chuva temporã, que é a primeira chuva, está sendo derramada. E os frutos estão aí, pessoas novas se convertendo, a igreja crescendo, a igreja frutificando. Essa é a chuva temporã. Mas haverá um tempo da chuva seródia, que será perto do fim, perto da colheita, perto do tempo em que os anjos do Senhor virão para buscar aqueles que são do Senhor. E olhe para a história que nós estamos vivendo, irmãos. Olha para a realidade daquilo que nós estamos vivenciando. Quem sabe estamos nos últimos tempos. Quem sabe estamos nos últimos dias. Coisas que acontecem. Você liga a televisão, até o Jornal Nacional. Você liga lá. Só tem tragédia, só tem coisas ruins, dificuldades, coisas que você fica abismado. Como pode isso ter acontecido? Pais matando filhos, mas não é matando filhos por causa de uma briga. É simplesmente pegando um filho, colocando no colo, se jogando num prédio. É pais colocando uma família inteira dentro de um carro, tocando fogo por prazer de ver morrer, depois se colocar lá para morrer junto. Tantas e tantas histórias, mães, pais pode até ser, mas mãe, matando o seu filho por coisas banais. Quem sabe nós estamos vivendo esses últimos dias, irmãos. Mas olha a continuidade aí. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Presta atenção aqui. Trigo. O que quer dizer? O que tipifica o trigo na palavra? Prosperidade. Irmão, vou fazer um parênteses. Não é aquela prosperidade, eu vou dar 10 para ganhar 1000. Não é isso? É prosperidade em todas as áreas. Às vezes a gente pode até ser próximo materialmente, mas não tem prosperidade na nossa vida sentimental. A gente não tem prosperidade nos nossos relacionamentos. A gente não tem prosperidade na nossa comunhão na igreja. A gente não tem prosperidade no nosso ministério, nos nossos afazeres. Quantos de nós temos grandes projetos, começamos e paramos no meio do caminho? Não podemos ser assim. Prosperidade, trigo. Segunda coisa, vinho. O que tipifica o vinho? Alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. É por isso que em meio à guerra, em meio à luta, em meio à servidão, em meio à dificuldade, em meio à praga, em meio ao que for, há um sorriso dos nossos lados. E nós podemos dizer como a viúva lá, que teve encontro, se não me engano, com Eliseu. Você confunde. Tudo vai bem? Tudo vai bem. Mas ela estava com o filho dela morto em casa. Porque ela cria no Deus dela. As eiras encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho. E óleo representa unção. E óleo representa poder. Sabe o que mais falta nas nossas vidas nesses últimos tempos, irmãos? Unção de Deus, poder de Deus. Buscamos tantas coisas, corremos atrás de tantas e tantas coisas, segredos espirituais, e isso e aquilo outro, e esquecemos de buscar a unção e o poder de Deus. Porque quando nós tivermos a unção e o poder, o óleo que transborda sobre as nossas vidas, o óleo do Espírito, a unção, o poder de Deus, meu irmão, será muito mais fácil pregar, será muito mais fácil ministrar, será muito mais fácil fazer a obra de Deus. E quem sabe esse é o tempo que nós temos para voltar a essa realidade, para voltar à simplicidade do Evangelho, para voltar àquilo que nós talvez esquecemos por um tempo. Eu dava de manhã um texto sobre a igreja primitiva. E o que Jesus Cristo disse aos seus discípulos? Olha, ficai em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de... Porque para fazer a obra de Deus, para pregar, para ministrar, para fazer o que for, não é no meu jeito, não é no meu caráter, na minha maneira de ser, na minha eloquência, mas é na unção e no poder de Deus. É por isso que às vezes você vê alguém que você não dá nada, que você até questiona, mas ele vai lá, ele prega, ele ministra, ele entoa louvor, e o céu desce sobre a igreja. E a pessoa fala, não consigo entender como é que pode uma coisa.
Você entende, irmão? Porque talvez você volta a buscar essa unção, volta a buscar esse poder, volta a buscar esse óleo precioso que nos dá unção, poder, autoridade. Tem pessoas na igreja que sempre dizem assim: olha, se cai uma pessoa endemoniada do teu lado, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, vai. Coloca a tua mão no nome de Jesus, sai. Isso é unção, isso é autoridade, isso é poder de Deus. E diz a continuidade aí: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, e o meu grande exército que enviei contra vós outros. Ou seja, fique em paz. Vocês estão vendo tudo isso aí que está destruído? Fica tranquilo, porque eu vou restituir tudo. Porque Ele é um Deus que tem poder, irmãos. Eu não estou aqui falando para você ir atrás daquilo que você perdeu. Eu estou falando para você ir atrás daquilo que Deus tem para dar para você. Eu estou falando daquilo que Deus tem para restituir, mas de uma forma assim, porque o que Deus tem para dar hoje é muito melhor do que tudo aquilo que você já viveu. Talvez você tenha vivido no Evangelho, talvez você viva no Evangelho há 20, 30, 40 anos. E nós que vamos dizer assim, nos envelhecendo no Evangelho, né? A gente pode cair num marasmo espiritual. Achar que tudo está bem, tudo está tranquilo. Mas Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais. E Deus tem mais. Por isso não se conforme com tudo aquilo que você já viveu. Deus tem mais para a sua vida. Terceira coisa. Presta atenção. Ele vive no meio do seu povo. A gente esquece disso. Ele está aqui. Porque Ele prometeu: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei o quê? Estarei o quê? Presente no meio. Aí eu fico assim. Entende? Aí às vezes a pessoa vai para a igreja, não foi legal hoje. Mas eu te faço a seguinte pergunta: culto para quem quer? Culto para quem quer? Não adianta o ministro de louvor se esgoelar, se acabar. O pregador se colocar aqui, plantar bananeira, fazer um forno. Se você não tem com a disposição de fato de prestar o seu culto. Porque ele vive no meio do seu povo. Então quando eu ponho o pé naquela porta, não que esse lugar seja um lugar, né? Que é um lugar especial, porque nós nos colocamos aqui. Quando nós nos reunimos, nós atraímos a presença de Deus para esse lugar. E se não me engano, o Salmo 22 diz assim: que o Senhor está entronizado nos louvores. E nós somos Israel de Deus. Nós somos povo escolhido, amém? Então eu creio, irmãos, eu fico assim, mas pensando. Quando nós nos colocamos dentro da igreja, nós nos reunimos, eu imagino assim, é só não é teologia, é só uma imaginação minha. Eu fico imaginando assim, os irmãos ministrando louvor, a igreja adorando, e um trono descendo aqui em cima do altar. Amém. Glória a Deus. E eu fico imaginando o Senhor olhando para cada rosto nosso e recebendo a adoração do seu povo. Eu fico assim imaginando o Senhor olhando para o coração de cada um de nós que aqui estamos, e olhando para o nosso interior e vendo as nossas guerras, as nossas dificuldades, e em função do louvor e da adoração que nós
nós testamos a Ele, nós tocamos o seu coração de tal forma que Ele não tem como não nos abençoar. Porque Deus ele não é devedor de ninguém. Então, por mais que eu dê a Deus, Ele sempre vai dar muito mais para mim. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando eu me colocar nesse lugar, quando nós nos colocarmos nesse templo, eu tenho que entender que a presença de Deus aqui estará, porque nós atraímos a presença de Deus, e a promessa dEle, porque Ele vive no meio do seu povo. Então entenda, veja só o que diz o verso 26 e 27, comereis abundantemente, vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Eu não estou aqui dizendo que você não vai passar por lutas, por dificuldades, por guerras, muito pelo contrário, mas eu estou dizendo que nessas lutas, dificuldades e guerras, o Senhor estará com você, e Ele vai, se você se manter, se você mesmo diante das guerras e das dificuldades, entender isso, que Ele está aqui, que você presta o seu culto, que você presta a sua adoração, porque Ele vive no meio do seu povo, e porque Ele vive no meio do seu povo, você se coloca em reverência neste lugar, e adora esse Deus, e diz, Senhor, a guerra está difícil, a guerra está grande, mas mesmo assim eu vou te louvar, porque pela fé eu posso glorificar e exaltar o seu nome. Eu não vejo a vitória hoje, mas pela fé, Senhor, eu quero exaltar o seu nome, porque eu olho para trás, eu vejo quão grandes coisas o Senhor já fez na minha vida, quão grandes coisas o Senhor já operou. Então o Senhor é o mesmo Deus que operou ontem, e eu creio que o Senhor operará hoje, e amanhã eu poderei dizer da vitória do Senhor sobre a minha vida. Por isso, Senhor, ainda que as circunstâncias queiram dizer que não, eu adoro, eu glorifico, eu exalto o teu santo nome, porque Ele vive no meio do seu povo. Então eu não posso entrar nesse lugar e estar alheio. Eu não posso esperar que o ministro de louvor, simplesmente, eu tenho que dar, eu tenho que ofertar, eu tenho que entregar a minha vida. Oh, meu irmão, e quando isso acontece, a glória de Deus se manifesta sobre as nossas vidas. Terceiro ponto, para nós encerrarmos, a promessa. A primeira coisa que eu aprendo aqui na continuidade desse texto é que o derramamento do Espírito Santo e a sua manifestação opera no seu povo. Olha o que diz o verso, eu quero que vocês entendam. Às vezes Deus fala muito comigo em sonhos, irmãos. E às vezes eu brincava, né? Eu brinco com algumas pessoas que convivem comigo e falam assim, eu acho que eu estou ficando velho. Porque Deus fala muito comigo em sonhos, às vezes Mas eu já entendi de uma forma diferente, o Espírito Santo ministrou de uma forma, eu quero que você entenda. Olha o que diz o verso 28 e 29. E acontecerá que depois, aí vem a promessa, depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão. Por quê? Hoje eu tenho 41 anos. Daqui a pouco eu vou ter 70. Uma das coisas que eu peço para Deus, eu falo, Senhor, eu quero chegar com, 80 e poucos anos, bastante vigor, bastante consciência. Mas preciso de pessoas novas. E muitos de vocês aqui nasceram em berço evangélico. Até vou usar como exemplo a Natália, né? Hoje ela estava tocando. Isso é uma renovação. Os vossos filhos profetizarão. Porque você vai passar, então precisa de uma geração nova. Precisa de uma nova esperança, um novo tempo. Novas pessoas. Para quê? Para quê? Para que a obra continue. Então o Espírito Santo é aquele que vai atuando de tal forma
trabalhando no meio do povo dele, que ele vai trabalhando e levantando pessoas. E os vossos filhos profetizam. Aí você vê aquele menininho, aquela menininha. Quando eu vi a primeira vez os meus filhos ministrando louvor, eu falei, Jesus. Mas é amor. Porque precisa, porque a palavra de Deus diz que não havendo profecia o povo, acontece o quê? Acontece o quê? Então precisa de pessoas novas, de um novo vigor, precisa de uma renovação, precisa de pessoas que se levantem para dar continuidade a essa obra, porque eu e você vamos passar, ninguém vai ficar para semente. Hoje eu tenho 41 anos, daqui a pouco eu tenho 70, 80, não sei. E quem sabe eu não vou ter um vigor que eu imagino que eu possa ter. E aí a continuidade de versos diz assim: vossos velhos sonharão. Aí eu ficava assim, meu Jesus, eu sonho demais, eu ia falando assim, sonho. Às vezes eu estou numa idade assim, eu ficava assim brincando comigo, sabe, irmãos? Mas o que Deus quer trazer para nós essa noite? Que vocês, com todo respeito, são velhos, são chamados de velhos. Você sonhará sonhos. É por isso que eu louvo a Deus de ver o pastor Gonçalo projetando, sonhando, arquitetando, porque em Deus não há tempo. Deus não está preso à nossa capacidade, ao nosso vigor físico. Vocês estão entendendo? Deus não está preso às nossas limitações humanas, às nossas limitações físicas. Deus não está preso a nada disso. Por isso que Ele pode pegar pessoas que muitas vezes consideramos velhas no nosso meio, ou velhas na sociedade. Ele faz essas pessoas sonhar. Ele faz essas pessoas ter a capacidade de olhar, de enxergar, de visualizar e falar, não, eu vou fazer uma coisa nova, não, mas eu já tenho tantos anos, mas não importa, porque o Deus que pôs o sonho na minha mente é o Deus que vai me capacitar a realizar esse sonho, porque Deus não está preso a tempo, Deus não está preso a espaço, Deus não está preso a nada. E a palavra de Deus diz que aquele que coloca em vós o querer é aquele que opera em vós também o efetuar. É por isso, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que são enviados mais uma vez, ou que se sentem muitas vezes velhos, sonhe, ouse sonhar, ouse acreditar, ouse se colocar, ouse. Deixe o Espírito Santo ministrar no teu coração e na tua vida de tal forma que novos sonhos e novos projetos venham frutificar e brotar do seu interior. Porque Ele vai fazer com que aconteça, se for da parte dEle. E a continuidade aí. E os vossos jovens terão lições. Por quê? Às vezes, quantos de nós, quantas situações, vamos colocar assim, quantas igrejas estiveram em tamanha vivência durante tanto tempo? Porque uma visão se colocou, se espalhou. Mas Deus pode pegar aqui no nosso meio jovens, colocar no coração deles uma visão. E em função dessa visão, quem sabe levantar outras igrejas, levantar um novo tempo, levantar ministérios que possam abençoar tantas e tantas pessoas. Eu conheço um pastor chamado Pastor Hildo, e ele começou bem jovem, 16, 17 anos, e ele começou a rebanhar algumas pessoas, aquela coisa de caminho e tal, blá blá.
dia Deus me chamou. Um dia Deus deu uma visão. Tanto que tudo que você vai lá na igreja dele é a Cristo. Tudo é a Cristo. E eu lembro bem que quando ele aceitou esse desafio da parte de Deus, surgiu uma oportunidade, ele começou a fazer um culto numa garagem de uma casa. E aquela garagem foi ficando pequena, e aí passou da sala daquela garagem, da sala da casa daquela garagem. E aí aquela sala também foi ficando pequena, mas sempre tendo aquelas pessoas que iniciaram. Tudo em função de uma visão. E aí passou um tempo, e apareceu uma oportunidade de comprar um terreno. Irmãos, ele estava para casar, ele tinha já comprado a casa dele. E ele chegou para a esposa dele e falou assim: olha, Deus mandou fazer isso, e eu vou fazer. A esposa dele disse, a esposa, depois a esposa, também para a mãe. E ele vendeu a casa que tinha. E chegou para aqueles irmãos e falou assim: olha, se vira, que está parte do terreno. É um terreno grande. Se vira com o resto, eu estou na minha casa. Irmãos, aqueles irmãos, eles falaram que a gente tinha que fazer alguma coisa. O pastor deu a casa dele, o que a gente vai fazer? Vamos fazer alguma coisa. E tinha um irmão que tinha 2 carros, vendeu um. E tinha um irmão que tinha uma casa na praia, um terreninho, não é uma casa, um terreninho, vendeu o terreno, o outro não tinha nada, vendeu a televisão. Mas eles se viraram, daí pagaram, não compraram. Passou-se um tempo. Ele construiu um templo naquele lugar. Depois nos fundos ele comprou um outro terreno e colocou ali uma escola de pré até quarta série. E aquele templo ficou pequeno. Ele fazia o fundo baixo e colocava um lá em cima, foi ficando pequeno. Aí, eu não sei se vocês conhecem São Mateus, ele comprou um antigo ginásio, um perto do bairro de São Mateus, ali na Avenida Sapopema, quase em frente ao antigo terminal de ônibus. Ele comprou aquele lugar. E hoje ele faz 2 cultos no final de semana para 1.000 pessoas. Cada culto. Tudo por causa da visão. E aquele antigo templo que ele tinha construído, ele fez uma escola de 1ª a 8ª série. Eu não estou dizendo que eu e você vamos fazer essas coisas, porque eu aprendi uma coisa, irmãos, que Deus, Ele trabalha em cima da nossa capacidade. É por isso que eu não acredito nesse negócio de G12, olha, sonhe e ganharás o mundo, ganharás... não existe isso. Porque se Deus me chamou com capacidade de liderar 200, Deus não vai me dar 500. Se Deus me chamou com capacidade de liderar 1.000, Deus não vai me dar 5.000, porque eu vou ter problema. Ou eu armo uma estratégia, crio pessoas e armo um grupo para que possa me auxiliar nisso, ou então eu vou ter problema. Porque na parábola dos talentos ele diz que ele dividiu os talentos conforme o quê? A capacidade de cada um. Então eu tenho que ter a minha visão. É por isso que você, jovem que está aqui nessa noite, busque de Deus uma visão para a tua vida. Ou você que se acha, se considera jovem, busque essa visão. Agora o segredo está no quê? O segredo está no Espírito Santo que se move no nosso meio. Não está no pastor, no pregador, lá, aqui, está aqui. Está em eu, você, dobrar o nosso joelho e se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, o que tu queres da minha vida? E Deus vai te levantar com autoridade e poder e te dar essa visão. Segunda coisa, a palavra de Deus ela não volta vazia. Olha o que diz a continuação no verso 30 e 31. Mostrarei prodígios do céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E muitas vezes nós cremos que coisas futuras vão acontecer. E muitas vezes nós cremos que esse apocalipse vai realmente acontecer, porque aqui está falando dos últimos dias. Então por que eu não consigo crer daquilo que Deus falou comigo hoje? Daquilo que Deus prometeu fazer em mim hoje? Porque é o mesmo Deus que tem poder de fazer no amanhã, é o mesmo Deus que tem o poder de fazer hoje na minha vida.
E qual tem sido a promessa de Deus para você, meu irmão? Qual tem sido a promessa de Deus para a tua vida, para o teu ministério, para os teus negócios, para o teu trabalho, para a tua vida profissional? Qual tem sido a promessa? Então entenda isso, que a palavra de Deus, ela não volta vazia até que ela cumpra o propósito pelo qual ela foi enviada. E última coisa, preste atenção nisso. Olha o que diz o verso 33. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será a salvação em Deus. E eu quero que você entenda a salvação de diversas formas. Salvação espiritual, salvação da alma. Você que está aqui nessa noite, que ainda não aceitou Jesus, hoje é dia oportuno. Hoje é dia de você se entregar. Hoje é dia de você se colocar no altar. Mas salvação também, no sentido de nós entendermos que haverá um dia, e esse dia está próximo, irmãos, que Ele virá nas nuvens do céu e dirá para a sua igreja: venha, venha, a salvação de Deus. Mas para isso, quem sabe acontecer, eu preciso fazer o que foi falado no início. Eu preciso me arrepender. Eu preciso me converter. Eu preciso rasgar o meu coração e me apresentar diante do Senhor e dizer: Senhor, transforma a minha vida. Por isso, eu não sei como é que está você nessa noite. Eu não sei como é que está a sua história. Eu não sei como está a sua realidade. Talvez esteja como aquele povo, seco, suído, sem nada para colher. Deus quer transformar essa sua escuridão. Deus quer transformar essa sua falta de esperança. Deus quer transformar o teu coração. Deus quer transformar a tua história. Deus quer te dar esperança nessa noite, para que você saia deste lugar transformado. E lembre-se, Ele tem poder de transformar as piores das situações. Por isso eu quero te convidar, em nome de Jesus. Se você está nessa situação, se você está dizendo: Senhor, eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma transformação, eu entendi a tua palavra nessa noite, muda a minha história, muda a minha vida. Porque eu aprendi nessa noite que o Senhor há a esperança, eu aprendi que o Senhor é aquele que supre as minhas necessidades, eu aprendi que o Senhor é aquele que derrama do teu espírito, é aquele que se move, é aquele que dá poder para que os filhos profetizem, os velhos têm visões, os jovens têm visões. Eu quero viver essa realidade na minha vida. Eu queria convidar você a ir diante do altar de Deus. Eu quero que você, em nome de Jesus, não saia deste lugar da mesma forma. Não saia deste lugar da mesma maneira que você chegou assim. Talvez você esteja triste, diante das dificuldades que você tem passado. Deus nessa noite quer mudar a tua história. Deus nessa noite quer mudar a tua vida. Venha diante do altar de Deus. Venha diante do altar de Deus. Em nome de Jesus. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, porque nós estamos no meio do povo de Deus. Ninguém vai te aguentar, você vai te aguentar, porque todos são histórias. Mas Deus quer transformar a tua história, meu irmão. Deus quer cuidar de você nessa noite. Deus quer fazer voltar e frutificar um passo bem constante da tua palavra. Deus quer mudar a tua história nessa noite. Se você quer, diante dessa palavra, dizer assim: eu quero ser mudado, transformado, venha em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se venha, se entregue, se arrepende. Coloque diante do Deus. Rasgue o seu coração diante do Senhor. Rasgue o seu coração diante da presença de Deus, Senhor. Não fique pensando: olha, eu tenho tanto tempo, eu sou fulano, eu sou beltrano. Deus está preocupado com nada disso. Deus está apenas preocupado com o teu coração e com a tua alma. Eu sei que existem pessoas aqui que vieram trazer solicitudes, dificuldades,
Senhor nosso Deus e nosso Pai. Aleluia. Eu quero colocar essas vidas diante do teu altar. Porque diante do Senhor, a tua palavra nos ensina. Em uma palavra nos ensina. Glória. Não há estrada nem pé, porque todos somos só. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Não há posição que possamos ter quando estamos diante da tua presença. Bendito é o teu Porque santo. diante da tua presença está quente, e aqui saem do pé. Porque diante de ti, Senhor, não há outra coisa a fazer a não ser seguir Deus. Verdade, Deus. E essas vidas estão diante do teu altar agora. Estende as suas mãos, Pai. Coloca as suas mãos Se no rendendo poder. ao teu poder. Se Aleluia. rendendo, Senhor, ao entendimento. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. Eu sei, Senhor, que no seu interior estão rasgando os seus corações, dizendo, Senhor, Abençoa, eu preciso de uma Senhor. mudança. Em nome de Jesus. Quem sabe, Senhor, essa vida que é questão, Senhor, traz dentro de si um coração seco, um coração destruído por tantas coisas, Pai. Ô, meu Por Pai. isso, eu quero te peço, vai chover esse coração sujo sobre essa terra. Glória. Esse coração. Bendito. Porque a tua palavra foi pregada, e percebe que isso não tem agora, Senhor, como refrigério, bálsamo, Senhor, trazendo uma chuva poderosa para que esse coração, que esta terra, possa frutificar e fazer brotar frutos de justiça, frutos de arrependimento e frutos de transformação. Glória a Deus. Deus, a partir de hoje, essas vidas da questão tem uma nova história, tem uma história escrita pelas suas mãos, totalmente diferente de tudo aquilo que elas viveram até hoje, Senhor, mas que elas possam, Senhor, glorificar o teu nome pela transformação que o Senhor irá operar nessas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te agradecer, Deus, Glórias te damos. em nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o teu santo nome. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Gostaria que toda vez que ficasse em pé. Glórias te damos. Quero que agora você se lembre do Senhor Espírito Santo do nosso meio. Eu quero que agora você simplesmente lembre que Ele está aqui passeando no nosso meio. Eu quero que você, quem sabe, viaje pelo viagem, imagine o trono dele agora, recebendo a nossa vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero profetizar vida nova, transformação. No meio da tua história, você vai ter poder, autoridade, unção para profetizar a bênção de Deus, porque o Espírito de Deus está sobre a vida do seu povo. Aleluia. O Espírito de Deus está com você. O Espírito de Deus é completo. O Espírito de Deus é aquele que vai ter poder de fazer você profetizar, vai fazer você sonhar e vai fazer você ter uma nova visão. Uma visão daquilo que veio a fazer. Mas agora, Jesus. Glórias a Deus. Tua presença essa música é muito fácil de ler. Tem que cantar comigo. Aqui neste lugar, tua presença, tua presença aqui neste
Hoje, Senhor, neste lugar. Aqui neste lugar. Então, neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar. Alguns dias atrás, eu vi uma verdadeira saculetada. Deus usou a vida de uma irmã. Ela ficou até com medo de me falar. Mas eu quero que você entenda. Tem coisas que Deus não fará com você. Quando Cristo foi perante a pedra, perante o túmulo de Lázaro, ele disse: tirai a pedra. Tirar a pedra é a função do homem, não é a função de Deus. Tirar a pedra você pode. Tirar Lázaro do túmulo você não pode. Então aquilo que você pode fazer, faça. E quando eu vi aquilo, eu falei: amém. É de Deus. Porque é fácil de falar que é de Deus quando é só bênção, né? Deus vai te usar, Deus vai te levantar, autoridade, poder. Mas é difícil você dizer é de Deus quando aquilo não é de Deus. Eu cheguei em casa, eu fiz uma listinha de pendências, de coisas que eu precisava resolver, que estavam mal resolvidas na minha vida. Eu comecei a eliminar uma coisa. Não sei do que eu te dou, como pastor. Se você puder, faça isso. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo aqui, porque eu já resolvi. Eu estava andando com a minha carta vencida. Como que pode? Eu pastor andar com a carta vencida? Deixa depois. Perdi um dia inteiro naquele bendito daquele cara que aqui, só se Deus. Vai resolver o problema. Você está entendendo?
coisas que Deus não vai fazer. Eu quero que você entenda isso como o teu caráter diante de Deus. Não é para mostrar para o irmão, não é para mostrar para o pastor, não é para dizer que está fazendo. É porque eu, diante de Deus, eu não posso fazer. Eu não posso ter tendências. Porque a minha vida precisa glorificar. Imagine, eu ser parado pela polícia, a polícia liga lá no capô. Você é pastor, está todo gravatado, você está com isso. Eu estou dando um exemplo da minha vida para ficar bem prático. Tem coisas que Deus não fará mais. Faça isso. Chega em casa, anota. Você sabe. Anota e termine. Diz, Senhor, me abençoe. Tem coisas que vai precisar de dinheiro, eu vou te abençoar. Tem coisas que não vai precisar de dinheiro, eu vou te abençoar mesmo. Quando houver uma disposição da sua vida, amém? Deus abençoe a vida de vocês. A palavra de Jesus, irmãos. Amém. Olha, a igreja pode se sentar assim,